Estamos aqui hoje reunidos com Rafael Pacheco, Antônio Pacheco, Ricardo Passos. Vamos estar falando sobre o agronegócio, sobre pecuária, sobre lavoura, agricultura, tecnologia no campo, entre outros assuntos que estão pautados para hoje. Primeiramente, queria agradecer a presença dos nossos entrevistados, o Antônio e o Ricardo. Também queria agradecer ao Rafael aí que está presente com a gente. Vamos fazer essa parceria. O podcast chama O AgroPod. Isso porque realmente a gente acredita que o AgroPod pode transformar a economia brasileira, pode transformar a vida de famílias, pode mudar a visão que o mundo vê do agro brasileiro, que está precisando sim de uma repaginada no visual. E a ideia do podcast é ser um bate-papo aqui entre amigos. Aqui a gente tem a satisfação de ter dois grandes amigos nossos na mesa, e eu também junto com o Henrique, que é um grande amigo, e poder conversar sobre o que eu, particularmente, a minha força motriz de vida. A gente vem da pecuária, vem de uma família ligada à pecuária, vem de uma família que vive de pecuária há algumas gerações, e mostrar o lado bom do agro. O agro, ele é, assim como o nome do nosso podcast, o AgroPod, e como o Henrique falou, é fomentar as qualidades, as benesses que a pecuária tem. Então a gente vai estar aqui para trazer pessoas de expoente no setor, como o Ricardo, como o Pacheco, para poder conversar e bater um papo sobre essa maravilha que é o nosso setor, né? Obrigado mais uma vez, pessoal. Bora lá, né, Henrique? Vamos começar com uma pergunta fácil. Qual que é o preço da arroba do ano que vem, ele que está para entrar em janeiro? Eu vou passar o Pacheco, ele tem mais vivência na área aí, né, Pacheco? Ninguém sabe. É verdade. Mas essas situações de saia justa, de dificuldade que o agro passa, eles são cíclicos, eles podem ser previstos que vão acontecer, não a data exata, e pode acontecer perfeitamente as prevenções para essas situações difíceis. No correr do bate-papo nós vamos abordar sobre isso. Eu sempre gosto de falar que todo mundo cita que as fazendas hoje em dia é uma fábrica a céu aberto. E visto que todo mundo fala que é uma fábrica a céu aberto, o que tem de melhor em gestão, em tecnologia, em processo, gestão de pessoas? E por que a gente não aplica isso no campo? O que vocês acham a respeito dessa frase, Ricardo? Eu entendo que a pecuária ainda é uma atividade que a gente consegue sobreviver nela usando um pacote tecnológico dentro da atividade, sabe, que não faz uma grande diferença assim de produtor para produtor no produto final, mas dentro da fazenda tem uma diferença significativa. Cada um usa a raça que quer, a nutrição que quer, o pasto que quer, abate no frigorífico que ele escolhe. E, de repente, cada um, você vai somar os resultados no final, Henrique, são bastante distintos, bastante diferentes, né? Enquanto que a agricultura já tem um pacote tecnológico mínimo. Você tem que utilizar algumas premissas básicas para que você tenha resultado. Melhoramento genético de plantas, adubação, os controles de pragas e doenças, coisas que, de repente, na pecuária ainda você consegue sobreviver utilizando pouca tecnologia. Por que eu falo ainda? Porque eu acredito que isso aí vem mudando e esse ano é um ano que vai mostrar que a gente precisa de evoluir dentro do processo para continuar produzindo carne, para continuar, como o Rafael falou, por anos e gerações, né, como pecuarista. É isso. Certo. Para os dois, mas principalmente para o Ricardo, que tem um grande know-how na parte de reprodução, esse mercado da vaca, que esse ano todo mundo está chorando muito, né? Não vou falar chorando, mas é um mercado que vem sofrendo muito nesse ano com a redução do preço do seu animal vendido, né? O mercado caiu muito. O que você tem visto com tecnologias ou com processos mesmo dentro das fazendas que os produtores estão conseguindo caminhar um pouco melhor nessa transição de ciclo baixo que a gente está passando? Primeiro ponto, Rafa, que eu entendo que a fazenda de cria, o produto principal que ela produz é arrobas por hectare. E muitas vezes a gente está focado só no bezerro. Então, quando a gente pegar numa fazenda de cria que está com o seu planejamento estruturado financeiro, uma fazenda que vende bezerros na desmama, você vai chegar a uma conclusão que quase 50% do faturamento é venda de vacas para o abate.
Então, assim, manter vacas em boa condição corporal, um pacote nutricional adequado, um bom manejo de pasto, é de suma importância para que você tenha liquidez e venda suas vacas no final da estação de monta. E alivia a fazenda para poder ter uma carga animal mais baixa na seca e não tenha tanta demanda de uma suplementação. Agora, grande parte das fazendas não utiliza essa tecnologia, que é uma tecnologia muito simples de trabalhar. E muitas vezes a gente acha que insumo é só produto, né? Insumo é conhecimento. Então, fazer uma estação de monta curta, identificar suas matrizes de melhor eficiência e manter elas numa boa condição corporal é fundamental para o sucesso da cria, principalmente em anos igual a esse, que são anos de ajustes que a gente precisa de segurar as pontas aí para poder sobreviver dentro do negócio. Até o próprio progresso genético, se explorar essa substituição de gerações antigas por gerações novas, você produz mais arrobas. À medida que entra novilha com peso ideal para a reprodução e está saindo vacas adultas mais pesadas que já perderam o potencial de ganho e devem ser naturalmente, se há um bom programa de melhoramento genético, piores resultados do que as sucessoras, as novilhas e bezerras, você antecipa essas novas gerações e o progresso genético é mais rápido, o melhoramento genético é mais rápido. Então tem várias coisas que acontecem. Voltando um pouquinho na questão anterior, muitas coisas acontecem e antes a agricultura tinha seu lugar separado, a pecuária em outro, e de muito tempo atrás, até agora, e vai continuar, a agricultura começou a ocupar espaços antes ocupados apenas pela pecuária. Isso porque a agricultura achou seu caminho há mais tempo e já trabalha com produtividade, com itens de gestão, tudo um pouco mais evoluído que a média da pecuária. E a pecuária começou a ter seu grande concorrente sendo a agricultura. E, na verdade, eles não devem ser concorrentes. Eles são sinérgicos. Complementares. São complementares. Então, você tem desde que você tem o trabalho de integração agricultura-pecuária, você pode ter também integração pecuária-agricultura, que é o que a pecuária pode fazer para a agricultura. Esse conceito é interessante, Me conta um pouquinho mais a respeito de como que a pecuária consegue ajudar a agricultura. Porque normalmente o que a gente mais tem visto é o contrário. É lavoura-pecuária, né? E o pessoal, não, porque a safrinha eu vou jogar um cultivar ali, vou ter um pouco mais de forragem, vou conseguir manter o gado um pouco mais tempo. E esse conceito é diferente desse daí que você está... Vamos dar um exemplo simples. Você tem terras em que a quantidade de argila é pequena, não é? E como é que você corrige esse solo para poder adubar bem, para poder retirar o máximo? Você melhorando a estrutura do solo no que se diz a matéria orgânica, ou seja, melhorar a CTC. A CTC ela funciona como uma esponja que vai liberando lentamente o adubo. Se você tem um solo só arenoso, ela vai por água abaixo rapidamente. Então, se você utilizar os dejetos para isso, pode ser inicialmente com o pastoreio e a deposição de dejetos, e melhor ainda, se você tem o sequestro ou o confinamento, em que você pode captar esses dejetos e transformá-lo num adubo, enriquecê-lo em adubo orgânico, você melhora muito a agricultura. Então, tem exemplos de que em uma área não produzia mais do que 25, 28 sacas de soja por hectare, mas está produzindo 60, 70. Nossa. A utilização disso, não é? Então, são novas ferramentas que estão entrando e pode fazer com que essa integração seja fantástica. Eu acho interessante. Até na hora de você fazer uma apuração de resultado, apesar de você ter uma receita extra na agricultura, seria interessante você compreender que essa receita extra, por exemplo, de uma terra que produzia 25 sacas, passou a 60, 70, esse acréscimo de produtividade era legal se você fizesse a apuração junto com a pecuária, até como se fosse uma renda extra. Renda extra. E como vocês veem essa sinergia entre as duas, pensando até numa atividade de ciclo completo ou numa recria engorda, né, que a gente vê que consegue adensar muito a ocupação animal para poder trabalhar com essa maior deposição de esterco via animal ou também nos confinamentos. A gente vê muita gente reclamando que a vaca não fecha a conta no coxo, né? Mas como que vocês veem essa possibilidade dessa sinergia
e não só o quanto ela entrega, porque a pecuária devolve uma terra agricultável boa, mas dentro do próprio negócio, um ciclo de atividades daí, ele auxilia muito na própria previsão de entrada e saída de animal dentro da fazenda. Pacheco, eu queria até falar aqui de uma coisa que a gente tem visto muito aí. A questão da cria, ela tá muito ajustada com a questão da integração lavoura-pecuária. Mesmo porque a janela de utilização de volumoso pastejo, quando você tem uma área agrícola, ela é uma janela curta, sabe, Rafa? Então, se você pega e utiliza essa janela para poder estar recuperando a condição corporal das suas vacas, fazendo uma recria melhor das suas novilhas com baixo custo, você consegue intensificar as áreas de pastejo no verão, na época das chuvas, e ajustar essa lotação para a época da seca. Então, é um negócio que anda muito bem quando está trabalhando junto. E uma das coisas que a gente vê é a questão até da própria liquidez do caixa da fazenda. Você vai ter, vamos falar assim, receitas em épocas distintas e você consegue equacionar melhor o caixa, né? Então, e utiliza parte do grão que produz dentro da fazenda, né? Ou seja, com frete zero, você está ali com o produto ali na sua porta, ali dentro da sua casa, para poder fazer a suplementação e agregar valor a esse grão. Ao invés de estar vendendo um produto grão, você está vendendo carne que é mais valorizado. Então, e essa questão que eu vejo, assim, que quando se fala que vaca não pode ser suplementada, isso a gente entende que é um processo que já passou, né? Isso já não é mais assim. Hoje, nós estamos passando por um momento de ciclo que o bezerro deu uma ajustada de preço para baixo, mas todas as vezes, todos os ciclos, os últimos 5 ciclos, ele tem estacionado acima da média, muito acima da média anterior. Então, assim, o que a gente vê é que cada vez mais o bezerro ele vai estar sendo de grande importância dentro do processo produtivo e mais valorizado. Que produzir um bezerro é mais difícil. E uma das coisas que sustentou, né, Pacheco, a gente acompanhou muito isso aí, foi a questão de não valorização dos bezerros no nosso país, foi a questão de abertura de áreas. Quando começou a abertura de algumas áreas, o próprio Mato Grosso, né, teve muitas áreas que foram abrindo e a vaca era o produto que ia na frente, certo? Então, a partir do momento da mudança do Código Florestal, que diminuiu a velocidade de abertura das áreas, começou a valorização forte do bezerro e coincidiu exatamente com isso, que na verdade o bezerro era o subproduto dessas aberturas. E quando a gente pega um bezerro de qualidade, que é o ponto mais importante, eu acho que a gente tem que levar em consideração, é isso. É um bezerro de qualidade, ele desempenha mais, ele ganha muito mais arrobas durante o ano. Ou seja, ele tem o potencial de colocar mais dinheiro no bolso do pecuarista. Então, qual que é o jogo? Fazer cada vez mais bezerros melhores. E, é claro, administrando custo, com eficiência e procurando ser competitivo no mercado. Uma empresa de pecuária que tem pecuária do seu bojo, agricultura e pecuária ou só a pecuária, ela é uma empresa, uma indústria a céu aberto e que tem vários fatores de produção. Então, quando se fala que não fecha a conta suplementar a vaca, depende do seu nível de produtividade para cada insumo que é utilizado ali dentro. Quanto custa a sua tonelada ou o seu quilo de volumoso produzido, seja para pastejo, seja armazenado via feno, silo, qualquer coisa, né? Quanto custa isso aí? Se você tem um solo mal trabalhado, o custo de produtividade vai ser altíssimo, porque a produção por área vai ser pequena. Se você põe uma máquina em cima para colher, a hora máquina é a mesma, se produz muito ou pouco. Então você precisa construir esse solo para produzir, esse é o conceito de agricultura. Por outro lado, você faz uma boa adubação de pasto, uma boa correção, produz muito, é verdadeiro isso, mas você colhe bem, colher bem é outra coisa. Então todo dia a sua forragem está num estágio diferente, necessita de um manejo diferenciado. Ele interage com o sol, interage com a luminosidade, temperatura, umidade, fertilidade. Então, cada dia o seu capim está diferente. E o seu animal, cada dia está diferente também. Cada dia está num peso diferente, se fêmea num estágio diferente e precisa de ser adequado. Além disso, você tem a sanidade, você tem outras coisas que estão ali dentro. As categorias e subcategorias animais que devem ser trabalhadas o quanto mais separadas possíveis, porque se você junta a categoria com exigência nutricional diferente, exigência de manejo e
e está tudo no mesmo bolo, a nutrição tem que atender o mais exigente. Então você joga dinheiro fora nesse lado. Eu achei interessante que a fala de vocês dois remetem ao conceito de tecnologia. Hoje todo mundo, é muito comum todo mundo vincular tecnologia a um robô, a um computador, a um sistema, mas tecnologia nem sempre vai ser reinventar a roda. Às vezes vai ser você mudar o processo, mudar o jeito que as coisas são feitas e melhorar e otimizar a utilização de recursos, conseguir uma eficiência melhor do seu sistema produtivo. E é isso que eu mais tenho visto na pecuária, porque assim, o que eu tenho acompanhado é o que? A agricultura, ela despontou, ela trouxe o profissional, o agrônomo, para perto da fazenda e investiu muito em tecnologia. A pecuária está começando, eu estou começando a observar que a pecuária está fazendo esse mesmo trajeto. Ela está se reinventando com relação a processos, com relação à utilização de ferramentas, a como as coisas são feitas, níveis de gestão, e isso aí tem trazido um certo alívio para o produtor até nesses momentos de baixa. Vocês têm notado esse... Está iniciando um novo processo, só que ao inverso de êxodo para o campo, de profissionais de boa qualificação. Hoje existe conhecimento e tecnologia suficiente para dar um salto aí, o Brasil duplicar, triplicar o que ele tem de produção na mesma área. Mas falta pessoas qualificadas para implantar isso de uma maneira geral. Então, pessoas são os indivíduos que vão fazer acontecer. Então, nós temos hoje muita tecnologia, e tecnologia não quer dizer só robô, só a última geração de informação, mas adequar o melhor processo para aquela situação. E às vezes são processos simples, que o custo de implantação é muito baixo ou quase inexistente, mas precisam ser implantados, não é? E então precisa preparar melhor essa equipe para comandar, coordenar, fazer isso acontecer. E nós temos tecnologia demais. Essa história eu vivenciei de perto. Eu era da indústria, trabalhei um bom tempo na indústria, e em um certo momento eu fiz a virada de chave e fui pro agro. E eu me achei um setor muito carente de profissional qualificado e ao mesmo tempo que acolhe muito bem quem chega. Às vezes tem algumas barreiras culturais, mas no geral você é muito bem acolhido. Alguns gestores que têm o perfil querem saber o número e às vezes eles precisam de mão de obra para mostrar esse número. A agricultura e a pecuária, elas geram uma infinidade de informações diárias. E elas precisam ser analisadas. Então você tem que ter pessoas que interpretam aquilo, e a tomada de decisão não pode ser feita do escritório. Ela precisa ser feita em tempo real. Está na hora de eu mudar de passo, não está? Não é? É verdade. Então precisa de pessoas com essa qualificação. E a pecuária, principalmente, precisa atingir um nível de produtividade capaz de remunerar bem quem vai fazer esse êxodo. Você falou um ponto. Isso é importantíssimo. Eu vejo a agricultura conseguindo pagar melhor que a pecuária. Vocês acreditam que isso vai mudar? Eu acredito que pode e deve. Nós já temos exemplos da pecuária pagando muito próximo ou igual à agricultura. Na sua opinião? Eu entendo que isso é fundamental para a sobrevivência do negócio, que as áreas elas vão ser disputadas, Henrique, pela atividade mais produtiva pelo hectare. Se a gente não elevar o nível de produtividade da pecuária, cada dia que passa a gente vai perder a área e ficando com as áreas marginais, que são as áreas de menor potencial. E isso é uma coisa que acontece em grande parte do mundo pecuário, sabe? Ou seja, só que tem um diferencial do nosso país, que é aí que eu acho que a gente vai entrar, viu, Pacheco, mostrando para o mundo o potencial da pecuária tropical. É a capacidade produtiva que a gente tem, que é um negócio extraordinário das gramíneas tropicais. Certo? Se você pegar, por exemplo, em clima temperado, você não tem muita capacidade de aumento de produção por área para pecuária. Por quê? Porque você está limitado. Chega alguns países que são nossos maiores competidores, aí, por exemplo, a Austrália, ela tem limitação de água, certo? Então você tem limitação de anos ruins de chuva, a área é quase desértica. Estados Unidos também, a grande parte das áreas pecuárias estão em áreas marginais que chove muito pouco. Quem assistiu aí elas dá para ver,
É 500 milímetros por ano de chuva, né, Rafa? Ave Maria. E a vaca tá lá debaixo de neve. E os caras produzem um animal. Jussara, hein? É pior do que a gente espera. Nem sabia que Jussara tava nevando até agora, mas... Jussara, pessoal. Jussara, só lembrando. Falando nisso, minha mãe, ela é de Jussara lá. Um abraço. Lugar bom. Sabe? Então, assim, o que eu vejo nisso, sabe? É o potencial da gramínea tropical que vai fazer a revolução da nossa pecuária. E para isso é fundamental. Nós temos que investir em solo, fertilidade de solo, correção de solo, que é uma coisa, ô Henrique, que o agricultor faz isso como padrão dentro da atividade dele. E o pecuarista investe muito pouco em solo, sabe? É verdade. Então, essa mudança de paradigma que eu acredito que a gente precisa de estar crescendo é o ponto mais importante para a evolução da pecuária nos próximos anos. Que a gente evoluiu muito na genética, evoluiu muito na nutrição, evoluiu muito aí na reprodução, sabe? Agora, são poucas as pessoas ainda, né, Pacheco, que investem em fertilidade de solo, em aumento de produtividade de solo. E outra tecnologia que nós temos que somar com isso, que é o quê? Armazenar volumoso de qualidade. Para quê? Para você manter uma lotação alta também na seca, que é o desafio. E países, por exemplo, como os Estados Unidos, tem um sério problema de produção de volumoso, e tem que suplementar no inverno. Aqui a gente sobrevive no inverno, que é a seca, mas sobrevive, a gente não produz. Tanto é que nós temos o dobro do rebanho americano e nós produzimos a metade da carne. Então, é claro, A nossa é baixa. a eficiência é baixíssima. Então, o que a gente pode crescer é um negócio absurdo. Tem projetos que são conduzidos pela equipe aí do Pacheco, que a gente estava conversando agora antes aqui do podcast, aqui, até para trocar uma ideia, sabe? Que estão rodando algumas áreas no verão, com mais de 8 unidades animal por hectare. Quando você chega no nível dessa lotação, a pecuária ela é imbatível, sabe? Ela não é só, vamos falar, competitiva com a agricultura, ela é imbatível. Mas a gente entende que estar junto uma atividade com outra é o melhor caminho e é o que a gente tem que procurar seguir, porque é muito sinérgico. Uhum. A integração lavoura-pecuária, para mim, é o futuro do negócio. É aquela frase, né, Ricardo? É junto dos bons que fica melhor, né? Juntando duas coisas boas fica melhor ainda, né? Exatamente, Rafa. Inclusive tem um amigo nosso que chama Nelson Entes lá de Rio Verde, tem um projeto que ele começou lá há alguns anos, lá na Fazenda Reunidas, com integração lavoura-pecuária. Eu perguntei para ele, uns 20 anos atrás, falei, Nelson, como é que é esse negócio aí da integração? Aí ele falou assim, tem que integrar para não desintegrar. Então foi uma frase que me marcou muito, Pacheco, que a gente vem observando as pessoas que estão investindo nisso, entendendo melhor o sistema. Não é só usar o pasto depois da lavoura, é muito mais do que isso, gente. É planejar capacidade de suporte, suplementação na transição de aquele tempo, Henrique, choveu, o cara tem que tirar o gado, certo? Aí o outro tem que preparar o solo para plantar e você não tem comida para suplementar. Então estrangula o processo, certo? Então esses pontos que a gente acha que é de fundamental importância, e o que é mais bacana, nós vamos cada vez mais produzir uma carne de melhor qualidade, mais barata e mais à base de forragem, certo? Com um input baixo aí, um pouco a introdução da parte de nutrição. Então nós somos, na verdade, vamos falar assim, extremamente vamos falar assim, competitivos quando a gente utiliza as tecnologias corretas. Quando você fala assim, a pecuária está mal para quem? Para quem? Isso é uma frase que eu ouço muito. O pessoal, o produtor, eles reclamam muito da rentabilidade por hectare. Rende pouco. E eu penso na seguinte situação, rende pouco apesar de tudo que acontece. Porque assim, a pecuária aguenta muito desaforo. É muito desaforo. Na indústria, igual eu falei, eu venho da indústria. Eu vejo, por exemplo, a utilização de parafuso numa linha de montagem. No final do turno, o pessoal varre junto os parafusos e tal, para reutilizar, controla estoque com precisão. Eu vi já em fazenda o pessoal fazendo pilha de silagem para subir para a carregadeira, porque a silagem perdeu. Então, assim, você tem um desperdício galopante dentro do sistema produtivo que o pessoal reclama que não dá retorno. Vamos falar, assim, tecnologias que estão bem evoluídas dentro da pecuária, que é o protocolo de IATF. Então, desenvolveu um protocolo fantástico que é capaz de fazer milagres ali, né? E ele tem que respeitar cada produto em cada dia, respeitar o horário,
isso bem feitinho, né? Mas como é que é feito isso com relação ao pasto? Você respeita a fisiologia do capim? Né? Ou eu detono o pasto? Até pouco tempo, com a reprodução, era assim, eu vou reformar um pasto, então joga a vacada parida ali. Ele detonava a próxima reprodução já nessa utilização do pasto mal feito. Né? Então, todo o processo tem que estar imbuído de qualidade. A sanidade. Nesse momento que tem uma saia justa aí para toda a pecuária, o pessoal da pecuária, muitos estão tirando o pé do processo. Eu vou diminuir vacina, eu vou diminuir IATF, quer dizer, ele vai matar o negócio dele agora. Se você tem um bom resultado sanitário, é justamente porque as vacinas estão funcionando, está fazendo corretamente. Né? E às vezes o cara fala, eu não vi resultado na diferença. Tá, e se não tivesse feito? Tem esse ponto, né? O que tem acontecido? Nós estamos diminuindo a estação de monta para ela ser cada vez mais curta. Nós estamos concentrando nascimentos. Isso está aumentando a quantidade de problemas que tem. Então não dá tempo do colaborador fazer tudo ao mesmo tempo. Furar um umbigo, ter outro nascendo amanhã. Hoje nasce 200, amanhã nasce mais 200. Quer dizer, se deu diarreia ali é um problema. Se deu pneumonia é um problema. E as vacinas vêm justamente para dar essa proteção, essa imunidade a ele. E a gente suspender isso no momento que as coisas estão controladas, nós estamos correndo risco. Nós começamos a usar justamente para controlar esses problemas, ela funcionou, e agora eu vou parar de fazer. Então é um risco que nós vamos correr. Isso é na nutrição, é tudo. A estação de monta vai começar no final do ano, outubro, novembro. Quanto está preparado o animal para chegar lá e começar na estação de monta? Isso não é um campeonato de fundo de quintal de várzea, que você vai chegar 15 dias antes e preparar essa estação de monta. A estação de monta do final do ano já começou. Como é que nós estamos levando essa matriz para chegar lá e estar pronta para o início? Como é que eu estou chegando a novilha, a desafiada, não é? Ela tem que cumprir etapas de desenvolvimento para estar lá funcionando. Via de regra, nós temos um filho de uma novilha que desmama bem, que é um bom produto. Por que nós não temos, se ela é o melhor material genético que nós temos? Ela foi desenvolvida para isso? Ela foi desenvolvida num adulto mais jovem e pode desmamar um bezerro bem, pode ter uma eficiência boa. Então tem alguma coisa, apesar de ter tanta tecnologia disponível, ainda temos pouca utilização de tudo. Assim, eu acredito que a inseminação vai resolver, acredito que a nutrição nessa fase vai resolver, essa vacina vai resolver, mas uma empresa precisa de usar todas as tecnologias. Entendi. O efeito final é o resultado da última linha, é lucro. Precisa utilizar tudo. O que paga a conta, né, é a última linha. Última linha. Uma pergunta, relação com... Foi citado que os Estados Unidos produzem muito mais que o Brasil, apesar de ter menos rebanho. Por que acontece isso? Tem algum motivo? Já ouvi falar que o rendimento lá de carcaça é muito maior que o do Brasil. Mas é por genética? São vários fatores. São vários fatores. Complemento, você que trabalha mais na parte... Um dos fatores maiores é que a eficiência reprodutiva lá é muito mais alta que no país. No Brasil. Aqui no Brasil, para cada vaca que desmama um bezerro, nós temos quase que uma vaca vazia só dando despesa aí no rebanho, Henrique. Esse é um primeiro ponto que a gente vê, a eficiência reprodutiva, sabe? A gente tem uma cultura ainda muito tradicional de fazer uma recria mal feita para as novilhas que vão entrar em reprodução. É outro fator que pesa muito. Então a gente acaba entrando com as novilhas muito mais velhas em reprodução. Então você tem lá um efetivo de fêmeas no rebanho, você tem uma categoria que é de 12 a 24 meses, a maioria das fazendas. As boas fazendas, na verdade, estão entrando com 24 meses, as excelentes estão entrando com 14 meses, certo? Mas tem muitas fazendas que estão entrando com mais de 24 meses, 36 meses em reprodução. Então só isso aí já faz uma diferença muito grande. A grande maioria do rebanho americano, eles entram com fêmeas com 14 meses em reprodução. A bezerra que desmama naquele ano, ela já entra no final do ano com peso, já entra adequado e já entra em reprodução. Ou seja, no segundo ano ela já está produzindo um bezerro. Então esse é um diferencial. E o outro é a questão da terminação, que tem muito concentrado em confinamentos. Então, assim, a velocidade da terminação ela é muito maior. Então, mais acelerado. Mais acelerado. Ganha mais peso na recria
e também abate carcaças mais pesadas do que aqui. Ou seja, é um conjunto de processos que está levando a isso. E se você for ver, é possível fazer isso no Brasil? Claro que sim. Nós temos conhecimento suficiente para poder fazer uma pecuária extremamente eficiente e muito mais barata e muito mais competitiva, sabe? O que a gente precisa de estar evoluindo e mudando é a cultura nossa do produtor, a cultura de produção em si, sabe? E tem pessoas fazendo isso já muito bem, né, Pacheco? Nós temos aí exemplos aí. Já temos bolsões de desenvolvimento. Tem bolsões de desenvolvimento espetaculares, mas só que ainda são pontuais, não consegue subir essa média toda para cima, sabe? Se vocês pudessem pontuar 2 fatores muito importantes para os pecuaristas se atentarem, cada um, Dr. Pacheco e Ricardo, quais seriam? Eu acho que são mais de 2. Não, mas assim, o top 2 ali. Só para. A gente está caminhando já para o final aqui. Tudo é importante. Por exemplo, no caso você fez a primeira pergunta, por que o rendimento de carcaça lá é maior? Uhum. Isso começa antes da reprodução. Começa na programação fetal, que começa antes da vaca ovular. Então, como é que foi a ovulação, tamanho do óvulo que vai sair, que vai ser o tamanho do embrião, que vai secretar interferon tal, que esse desenvolvimento dentro da vida intrauterina, né? Então, se esse bezerro teve um bom desenvolvimento, não começou com uma vaca magra, ele vai ter um potencial muito maior. Lá eles estão com 62%, 63% de rendimento de carcaça ou mais. E aqui nós estamos brigando para chegar em 58%, né? Então, o que a gente pode fazer com isso aí? Então, começa lá atrás. Todo o processo tem que estar imbuído de qualidade. Mas a parte genética, a parte de melhoramento, a programação de melhoramento genético, esse progresso todo é muita coisa. A gestão do processo tem que estar imbuída nisso. Se eu puder resumir, seria gestão de processo e qualidade? Qualidade. Isso? 2 fatores assim, senhor. Gestão de processo, ela engloba tudo, né? Aham. O que eu vou fazer? Se eu tenho um funcionário que é competente para fazer o que espera dele, senão eu vou ficar correndo depois. A parte nutricional, nós temos ferramentas demais. Tá tudo interligado, né? Tudo interligado. O bicho é um só, né? Não adianta a gente colocar muito na genética, sendo que eu não coloquei na nutrição ou no pasto, não é isso, Ricardo? Exatamente, eu acho que é um conjunto de fatores, parece simples, é complexo, a partir do momento que você entende tudo, volta a ser simples de novo, que aí faz parte da sua vivência, do seu dia a dia, sabe? É a mesma coisa que você estava falando que engenharia da produção, de repente você começa a me falar sobre engenharia da produção, eu vou falar, puta, o negócio é um assunto complexo, né? Mas a partir do momento que eu estou ali no dia a dia, na vivência de uma fábrica, no chão de fábrica, a gente vai colocando, implementando as rotinas, a gente vai vendo que é simples. Por quê? Porque a gente passa a dominar o sistema. Na verdade, o que é que nós temos que fazer? É dominar as tecnologias, implementar elas de uma forma adequada e mensurar o quanto custa e o quanto você tem de resultado. Porque, afinal de contas, como a gente estava falando na última linha, o que conta para o negócio é o lucro. E dentro desse lucro, uma das coisas que a gente tem possibilidade de fazer, e às vezes a gente é muito focado no produtivo, no técnico, o Henrique, é a questão da comercialização. Comercialização é uma coisa, venda é outra. Tem algumas pessoas que esse ano, certo, por estar negociando antecipadamente a arroba, certo, dentro do mercado e utilizando ferramentas de venda, estão conseguindo ter um ganho de 35, 40, até 50 reais por arroba, por animal. Não. Por quê? Porque trabalhou essa venda antecipada, certo? Essa comercialização antecipada. Então, assim, a gente precisa de enxergar a pecuária com um processo mais amplo, certo? E a gente enxergar melhor o sistema produtivo. Não é só estar lá dentro do curral, vendo o boi, vendo a vaca, vendo o pasto. A gente precisa de planejar mais, precisa de estar fazendo a gestão do negócio, ter mais informações, ter sistemas que trazem informações para você tomar decisão, certo? E então é esse que eu acho que é o grande desafio do negócio. Você vai falar assim, o que é o grande desafio da pecuária nos próximos anos? Chama gestão, certo? Gestão do negócio é o maior desafio. E o que é mais bacana da gente ver que, assim, uma coisa a gente vê o lado ruim que tem poucas fazendas que utilizam isso, né, Pacheco? Mas outro lado é o quanto se tem oportunidade para as pessoas que estão fazendo. Então aí que está a diferença da oportunidade da pecuária. Que se todo mundo fosse top,
certo? Ia ter oportunidade para Um espaço para todo mundo. Você pode desistir, né? Tem muita coisa melhor. muita coisa para andar. E assim, quem for realmente dominar essa gestão do negócio, esse planejamento, essa gestão de pessoas, vai ter muita oportunidade de crescimento dentro da atividade pecuária, sabe? Isso que eu acho que é o maior ponto positivo de estar na pecuária. Se você quer só ter uma fazenda e ter boi, não entra na pecuária. Você não vai ter sucesso no longo prazo. Mas se você quer ser um pecuarista realmente que vai fazer a diferença de sucesso, e para mim, pecuária, o Rafa falou no início aqui, falou muito bem, certo? Pecuária é um negócio de gerações, certo? Eu não estou para ficar na pecuária um ano só, certo? A primeira propriedade que meu avô comprou tem mais de 100 anos. Nossa. Sabe? Então, assim, e era uma pecuária tradicional. Aí você vai estar falando hoje de matar boi de 2 anos, 3 anos, Pacheco. Naquela época, meu avô matava boi, era de 8 anos, 10 anos de idade. Certo? Então, assim, e ele ganhava dinheiro com o negócio. Mas era a realidade dele, era aquele momento, sabe? Então, assim, o que nós precisamos entender também é que a atividade pecuária é um processo muito dinâmico e ela precisa ser ajustada dia a dia, ano a ano. O que deu certo e que funcionou hoje não quer dizer que vai ser a receita do ano que vem. E eu costumo até falar, Rafa, que hoje eu não tenho experiência com pecuária. Eu tenho vivência, que tem algumas coisas que a gente viveu e hoje a gente não utiliza mais essa tecnologia. Por quê? Porque já tem outras coisas melhores ou o conhecimento mostrou para a gente que não era mais adequado. Certo? Então, o que acontece? Nós precisamos estar fazendo uma gestão bem feita, estar aberto ao aprendizado e evoluir ano a ano. E esse eu acho que é o sucesso do negócio. E quem fizer isso vai garantir as suas próximas gerações aí como pecuarista. A pecuária ela é multidisciplinar e multifatorial. Então, precisa ter muito conhecimento que começa antes da fazenda, depois tem todo o processo da fazenda, da produção, e tem um processo depois da fazenda. Que é como é que você adquire seus insumos, como é que você coloca isso aqui dentro, e como é que você produz e como é que você vende isso. E essa venda não precisa e não deve ser depois que o animal está gordo. Perfeito. Correndo por risco. Bom, gente, voltando aqui na nossa conversa junto com o Pacheco, com o Ricardo, o pecuária é um assunto amplo e complexo, né? Não dá para falar só de um ou de outro, não dá para falar só do boi, só da vaca, só do bezerro. Você tem clima, você tem pasto, você tem muita coisa. E a gente precisa sempre de falar de outros pontos também. Por exemplo, a parte de dados. O que vocês veem sobre a parte de coleta de dados das fazendas, dos sistemas? Como que isso daí vai entregar melhor um resultado para o cliente, dar uma possibilidade de análise? Eu entendo que um dos maiores desafios da coleta de dados, Rafa, é você ter uma ferramenta adequada, sabe, de maneira simples e que o pessoal no campo tenha facilidade da entrada desses dados. E hoje, com o advento aí da gente ter muito facilidade dos aplicativos, telefone, muita das partes desses dados já pode ser dada entrada lá, direto ali no coxo mesmo, na maternidade, sabe? Então você agiliza muito o processo, você acaba encurtando o caminho e levando para quem está na ponta a importância de fazer uma coleta de dados bem feita. Porque os dados eles servem para quê? Para gerar informações e a partir disso você tomar decisões gerenciais dentro do negócio. Então, não tem muito sentido algumas fazendas, a gente vê sistemas muito complexos, distantes da realidade do campo, sabe, o Henrique, que de repente você gasta um monte para poder gerar dados, mas você não consegue ter agilidade na tomada de decisão e informação lá no campo, lá na ponta, sabe? Ricardo, e com relação à cultura, onde você acha que a cultura da fazenda conflita com a parte de informação de dados, com a parte de gestão de dados, gerenciamento, essa parte? A gestão de dados em fazenda, que são mais tradicionais, é totalmente distinto, né? Porque, afinal de contas, eles não têm essa cultura de coleta de dados e informações. Às vezes, tem dificuldade de saber quantos animais tem na fazenda. Quando você vai perguntar pelo desempenho, pelo que teve de taxa de natalidade, taxa de desmama, peso médio da desmama, que são informações importantes para medir, por exemplo, a produtividade da cria. São poucas fazendas que têm essas informações, sabe? E é fundamental que você tenha essas informações
primeiro, para poder saber onde que você pode melhorar. E segundo, para você ter histórico da fazenda de produção, certo? Até para poder estar comparando ano a ano a sua evolução dentro do processo. O senhor, Dr. Antônio Pacheco, trabalha com consultoria há muito tempo. Como que você acha que esses dados apurados têm sinergia com a consultoria? É imprescindível que tenha dados e a quantidade de dados que a gente precisa para fazer uma boa análise. A fazenda gera uma infinidade de informações sanitárias, de zootécnica, né? Estudo de fitotécnica, de pasto, de equipe, inclusive de equipe, quem produz mais, o que não produz, onde é que ele está pecando. Vamos falar da parte sanitária. Qual funcionário não está dominando determinado processo? Onde que eu tenho mais mortalidade ou mais diarreia, morbidade, mortalidade? A morbidade tem que ser maior que a mortalidade, as duas baixas, mas tem que ser maior. Aquele funcionário está identificando tal problema, não está? Então é muito importante. E sem isso a gente não consegue orientar. Acaba orientando no feeling e ele tem algumas falhas, né? Então é importante. Tem um programa muito bom, aí, um sistema muito bom, que é o PEC Code, que nos dá muito boa informação. É um BI com a possibilidade de cruzar muitas informações e facilita muitas tomadas de decisão. Interessante. Certo. E pensando, até mesmo, a gente iniciou o nosso bate-papo no primeiro bloco falando um pouquinho de mercado e até pensando nessa conjuntura do mercado que a gente tem hoje. O criador se mantém só na cria ou ele caminha aí para uma recria, engorda, retenção desses machos, se ele vai, já que o valor de comercialização dele esse ano está muito baixo, dá uma segurada nesse animal para o ano que vem. O que você acha, Ricardo? Depende de uma série de fatores. O primeiro fator é a capacidade do caixa da fazenda. Que a partir do momento que você toma a decisão de levar esses animais para engorda, você vai ter que ter caixa para poder comprar suplemento e manter esses animais que entrariam no caixa a receita esse ano para o próximo ano. Estou falando no caso de segurar os bezerros. Segundo, a capacidade de suporte da fazenda. Então, se você tem dinheiro, mas não tem pasto, você não consegue segurar esses animais para frente. Então, o que eu entendo agora, neste momento, que o criador deve fazer? É analisar quais as melhores decisões que ele tem que tomar para que tenha sucesso dentro do negócio, mesmo em um ano de baixa, certo? Então, eu vejo, por exemplo, se o seu cliente está hoje, a bezerra, ela não tem quase que um ágio em relação ao preço da vaca. Então, assim, é interessante, Rafa, segurar as suas fêmeas e recriar essas fêmeas dentro da fazenda para colocar em reprodução e, de repente, até fazer uma engorda para poder abater no próximo ano esses animais que vão conseguir ter um bom desempenho. Agora, você tem condição de fazer isso dentro da fazenda? E isso que é a grande decisão. E talvez até seria um momento, até para quem está pensando em mudar o ciclo da pecuária, na verdade, o pessoal está saindo da cria. E, na verdade, hoje é o melhor momento para entrar na cria, porque fêmea está muito barato. O pessoal está indo na contramão. Está indo na contramão. E é assim. É o movimento do ciclo. É o movimento do ciclo. É o movimento do ciclo e quando todo mundo quer sair, normalmente é o melhor momento para entrar. Então, qual que é a sugestão nossa? Pegar os animais mais velhos, animais de menor produtividade, com peso de mão mais baixo, que estão aí parindo aí no final da estação de monta, sabe? Esses animais, a gente trocar por animais que venham a ser animais jovens que vai estar fazendo produção de arrobas dentro da fazenda e aumentando a produtividade dentro do sistema de cria, sabe? Então, assim, tem várias estratégias que a gente pode tomar a decisão agora. O que a gente tem que fazer é o quê? Sentar, pensar e agir. E agir de uma forma planejada. Esse que é o ponto. Planejamento. Planejamento é extremamente importante, né? Tem um ditadinho que fala que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E o quanto a empresa está preparada para esses altos e baixos. Quer dizer, se ele tem alimento guardado, ele pode fazer várias opções que ele tem para sair dessa dificuldade, né? E sair do efeito manada também. Está todo mundo saindo da cria, o que vai acontecer com o bezerro daqui a pouco? Porque nós estamos abatendo não só fêmea, mas muita fêmea prenha. Não é? Isso é um ponto.
Isso é importante. O senhor comentou a parte de alimentação, de ter nutrição guardado, de ter um estoque dessa parte nutricional. O senhor acha que tem um grande impacto você ter um parceiro forte, você ter uma cadeia estruturada de fornecimento nesses momentos de baixa? Sempre é importante você ter boas parcerias. Sempre é importante. É muito. Como que o senhor acha que eles conseguiriam ajudar, por exemplo, assim, deu uma queda, deu uma baixa igual essa daí, você acha que teria alguma possibilidade de ter uma cadeia estruturada de fornecimento, traz alguma vantagem nesse momento, assim? Traz muita. Existe hoje atividades que não produzem nada. Os parceiros é que entregam tudo. Entendi. E tem uma questão, né, Pacheco, que é a capacidade de armazenamento. Às vezes na fazenda de pecuária você não tem a capacidade de armazenamento de grãos, por exemplo, que você vai usar durante o ano. Mas se você tem um parceiro, você pode estar deixando isso armazenado no parceiro. Agora a gente tem que lembrar que a gente pode também, mesmo tendo o grão no físico, a gente pode operar na bolsa para quê? Para evitar subidas muito bruscas, repentinas e também queda de mercado, para você ter um ganho, um ajuste nisso. Esse é outro ponto que a pecuária precisa aprender e popularizar mais, né? Que é o trabalho fora da fazenda com os seguros que você pode fazer, né? A bolsa é uma delas. Eu já ouvi muito falar que os grandes players de bolsa e de mercado tem uma certa atuação que consegue talvez ajustar o mercado para cima ou para baixo, criar tendências. Vocês realmente acreditam nisso? Acha que isso Olha, é difícil falar nisso, sabe? Porque é uma coisa que são suposições. Isso, com suposições, você não vai te dar um embasamento de tomar decisão. Mas conhecer profundamente esse mercado e acompanhar as tendências vai te dar um diferencial competitivo dentro do seu negócio. Então, acho que o ponto mais importante até vamos falar assim, é saber se tem possibilidade de manipulação do mercado, da parte de bolsa, é você entender o processo e se beneficiar da volatilidade, sabe? Então, assim, esse é um ponto que a gente acredita que deve ser o foco de quem está querendo operar dentro do mercado. Não adianta o mercado também trabalhar sem entender como que é a dinâmica dele, né? A gente tem diversos ciclos dentro da própria pecuária, não só o ciclo pecuário da alta, da arroba e do bezerro, mas também você tem o ciclo dentro do próprio ano. A gente vê aí no mercado, quem se posicionou com muito animal para vender agora no final das águas, é sempre um momento que a arroba cai, né? Então tá começando saindo os últimos animais de pasto agora, vacada de descarte tá tudo indo pro gancho agora, então se aumenta a relação de oferta e demanda, existe um descasamento dela e faz alterar a sazonalidade de preço dentro do próprio ano. Isso daí é importante o pecuarista trabalhar com essas vias de bolsa para poder se proteger disso, né? Tem um cliente nosso, por exemplo, que ele está negociando venda de vacas, descarte, né, que ele negociou há 60 dias atrás. E hoje o preço do animal que ele negociou está R$ 55 abaixo do valor que ele negociou. Então, você pegar uma vaca aí de 15 arrobas, nós estamos falando de mais de R$ 800 por animal. Nossa. Sabe? Então, quando a gente pensa nisso e que a gente pode antecipar essa questão, sabe? Eu acho que é um negócio que a gente tem que estar atento a isso. Mas só que você tem que diminuir a velocidade do carro lá atrás. Não vai querer parar em cima que o freio não vai segurar, rapaz. Então, agora está em cima de uma decisão. Agora tá em cima as decisões que você tem que tomar agora já é pensando no próximo ciclo. Por exemplo, você pega... hoje o boi caiu, mas a bolsa caiu mais ainda para outubro. De repente, quem está pensando em segurar um valor de compra para evitar que o animal vai subir de reposição para frente, que pode acontecer, certo? É uma estratégia que a gente tem que pensar para a questão do futuro. E isso é um negócio assim, que parece muito complexo, por quê? Porque não faz da rotina no dia a dia, sabe? Então, assim, e quando a gente pensa num cara que é mais tradicional, ele quer o quê? Garantir o lucro dele, certo? E quem trava preço, que quer garantir aquele lucro. Mas para garantir aquele lucro, Henrique, você tem que ter o seu custo de produção na mão.
Sim, falando. Então, assim, então não é um negócio simples. Vou fazer isso e vou travar preço. Se você trava o preço e aquele preço te garante uma margem negativa, você já está garantindo o seu prejuízo. É verdade. Você tá trabalhando para sobrar aquilo menos óbvio, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que esse que é o ponto que a gente vê, que a gestão do negócio pecuário ele vai fazer uma grande diferença. Você tem que, cada dia que passa, não é sair do dia a dia do campo, sabe, Rafa? Não é sair lá de dentro do curral, mas dedicar parte do seu tempo, do seu dia, certo? Pensando, falando com fornecedores, planejando compra com antecedência, sabe? Trazendo ganhos que independem se o mercado tá bom ou tá ruim, sabe? Independente do mercado tá bom ou tá ruim, comprar semente tem a melhor época de comprar. Se você deixa para comprar na última hora, você vai pagar 30%, 40%, 50% a mais, né, pastor? Hoje nós estamos Um exemplo, né? com uma possibilidade nesse ano de acontecer um outro desastrezinho. O que está acontecendo? Os insumos hoje baixaram, adubo baixou 60%. Né? O que está acontecendo? O que eles diriam eu estar vendendo venda antecipada para o segundo semestre 60%, 60 e poucos por cento, está vendendo 40%. Então o pessoal está retardando a compra. Isso está fazendo com que os preços baixem mais. Milho, Mato Grosso já está a menos de 30. E o pessoal vai atrasando. Quando chegar na hora de ele fechar os bois, ou na hora de começar muito em cima da hora, a janela está ficando muito curta. E ele resolve comprar, você não vai ter logística. Vai todo mundo comprar ao mesmo tempo. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Vai comprar ao mesmo tempo, você não tem logística para entregar e vai encavalar tudo. Então você não queira acertar no olho da mosca branca, ter o lucro máximo naquele momento que você entra no risco. E a hora que começa a subir, o cara não vai parar de produzir. Né? Vai comprar a sêmen na última hora, vai comprar os insumos na última hora. Não pode ser feito assim. Né? Esse é um ponto, igual a gente comentou anteriormente. Isso é bom, por isso que é bom você ter um fornecedor, um parceiro comercial, uma cadeia mapeada e saber os pontos críticos da cadeia sua. Esse é o ponto. A cadeia está também se mostrando de forma mais integrada, por exemplo, nesse produtor do bezerro que vai para o confinador, eles estão arrumando uma parceria melhor ou aquela situação comercial tradicional se mantém nela ainda, Ricardo? Esse é um ponto difícil, Rafa, porque os interesses são totalmente distintos e não existe ainda uma maturidade no mercado. Quando o mercado tá bom para a parceria tá espetacular. Quando de repente fica ruim, aí quebra contrato e o negócio não funciona, não roda, sabe? A grande verdade que a gente vê é que a gente ainda tem pouca maturidade para isso, certo? Um exemplo foi quando o bezerro começou a subir muito. Cara, vou entregar meus bezerros, sendo que eu posso vender ele mais caro. Eu penso isso. Também não pensa que o parceiro agora no momento que baixou o preço, vai pagar um pouco mais para ele, sabe? Então ainda tem pouca maturidade esse processo de, vamos falar assim, de integração. Era um sonho para que a gente tenha mais estabilidade dentro do processo produtivo, mas na prática acontece muito pouco ainda. Essa maturidade ela se estende a várias etapas, né? Por exemplo, na etapa do confinamento. O parceiro, seja o parceiro que vai comprar o serviço do confinador ou que vai vender o produto, o bezerro para ele, ou o boi para ele, ele poderia preparar esse animal melhor para o parceiro dele, para o confinador. Por exemplo, hoje os protocolos sanitários são feitos na entrada do confinamento. Quando você concilia estresse das vacinas, dos produtos que você vai aplicar, mais o estresse do transporte, estresse de mudança nutricional, que ela é brusca, você tem uma série de problemas para os quais você vacinou e que acontece nos primeiros dias do confinamento. Isso pode ser muito mitigado, praticamente eliminado, se você faz isso antes. Então, qual a ideia de parceria que eu tenho se eu estou passando um problema para ele? E ele tem que fazer isso naquele momento porque ele não dá conta de fazer num momento diferente. Então, essa maturidade precisa acontecer, né? E coloca custo, coloca valor dessa coisa, isso custa tanto para fazer e vale a pena. Com relação à sanidade, hoje o estresse é um ponto de estrangulamento dos mais importantes. Ele desencadeia todo o processo que vem para frente. E vamos pensar que os animais de uma propriedade,
eles não são únicos e idênticos em sanidade. Muitos são portadores de doenças imunossupressoras. Como o Covid veio para cá e tinha gente que não resistiu, foi rapidamente, tem gente que teve nem sentiu que teve, tem uma variação enorme da expressão do problema. No confinamento a mesma coisa. O principal problema dele é a parte respiratória, mas você tem outros problemas que acontecem. Isso tudo pode ser mitigado e muito. E não vai ser, o reflexo não vai ser só na doença ou na morte que vai acontecer ali, mas tem reflexo em todo o ganho de peso durante todo o confinamento. Você tem problemas que adquire ali e vão morrer com ele lá no frigorífico, certo? Então essa maturidade precisa acontecer melhor. Puxando o gancho, a detecção desse indivíduo dentro do rebanho, você acredita que você sabendo qual que é o indivíduo X que está dando esse problema, você acredita que seria possível descartar, tirar ele do rebanho? Às vezes você tem doenças, você tem problemas quase que por exemplo, vamos falar do herpes vírus. Herpes vírus tem gente, né? Tem herpes labial. Então, quando ele tem um estresse, ele aparece. Ele pode viver a vida toda sem manifestar aquilo desde que ele não tem estresse, maior ou menor. Então, a expressão das doenças, ela é muito variável com aquele momento que ele está vivendo. E vem com a reprodução, como? Ele vem com a seleção. O animal mais nervoso, mais reativo, ele é mais propenso a manifestar mais isso aí. Então, praticamente, você tem BVD e BR, são doenças que praticamente todos os rebanhos do mundo têm, né? Então, o vírus, esse tipo de vírus, ele, uma vez contaminado, você é portador para o resto da vida. Certo? E não afeta o animal, igual você falou, às vezes pode afetar ou não de acordo com o estresse. Desde a perca embrionária até a morte por pneumonia, até ele ser um animal que desempenha abaixo do normal. E a expressão é diferente. É um animal que nem nasce. E isso está relacionado também com a seleção genética desse animal. O animal que é extremamente produtivo, ele é mais suscetível ou não tem relação? Os animais mais produtíveis, eles são mais frágeis. Tá? Os animais têm algumas coisas a fazer com as condições que você dá para ele. Ou ele produz, ou ele se defende. Os animais mais produtivos são selecionados para uma determinada função econômica, ou seja, produzir leite, produzir carne, né? E toda vez que você explora mais uma área, isso quer dizer que nós temos que cercar ele de mais cuidados. Isso é com o frango, isso é com o porco, isso é com os bovinos, certo? E existe alguns trabalhos em que você vai procurar um animal resistente a algumas coisas, mas toda vez que você seleciona para produtividade, a resistência tende a baixar. Isso quer dizer que nós temos que cercar ele de mais cuidados. E quando você pega o Brasil, por exemplo, que tem um clima tropical e um potencial estratosférico de produção de alimento, você tem também de problemas, que é úmido e quente. Entendi. Ô Ricardo, você citou a parte de custo, que eu achei muito interessante. Não adianta nada o pecuarista fazer uma trava se ele não tiver a informação do custo dele. Você acha que ainda tem muito produtor que não tem acesso a essa informação hoje? É o custo? É. Acho que mais de 90% das pessoas não tem o custo na mão de produção do seu negócio. Meu Deus. Mas você acha que ele não tem a informação porque ele não enumera ou que ele vai misturando conta ali e bagunça tudo? Mesmo as fazendas que têm os custos, é interessante, né, Bartigo? O cara tem um escritório, tem todas as informações, não senta para analisar as informações. Não tenta para analisar. Sabe? Então ele tá mais que é só lançar e no óleo grave. A maioria isso é uma cultura da pecuária, tá mais como falar assim, a maioria das pessoas estão mais focadas na operação no dia a dia, certo? Do que na gestão e planejamento do negócio. E é interessante, eles só se sentem trabalhando ali na operação, sabe? Eu conheço inclusive dois sócios que são irmãos e são proprietários do negócio, um tá mais no dia a dia na operação e outro tá na gestão, no planejamento do custo. Aí você chega lá na fazenda e fala, fulano não trabalha não? E é a parte mais difícil. Ele só, boa parte dele, só enxergam a coisa palpável. O produto que ele está comprando. Desse jeito. Que você está dando toque, fazendo a cirurgia.
Mas esse trabalho intelectual, que deve ser a base de qualquer sistema de produção, não é muito valorizado. E muitas vezes você vai trabalhar numa fazenda, você trabalha por muito tempo, muito com feeling, porque não tem os dados. Aí quando você tem os dados, para o consultor, para o orientador, é fantástico. E para o próprio dono, que muitas vezes ele não enxerga aquele valor até que ele começa a entender todo o sistema. Rafa, por exemplo, a Pacheco Consultoria está aí há 40 anos aí no mercado, né, Pacheco? Quase isso daí. Quase isso aí, quase isso aí. Até o... Se contar o dia e a noite, né, Pacheco? Dá um pouquinho. Você passa o dia trabalhando, à noite Pensão. você só vale serviço. Trabalho duro. Vocês estão com quantas fazendas que vocês trabalham e atuam aqui no Brasil? Hoje ativo, Ricardo, nós devemos estar com umas 25 fazendas ativas hoje. 25 fazendas ativas. Dessas 25 ativas, quantas delas usam de fato todas as informações de custo dentro da fazenda? Provavelmente 2 ou 3 desse universo todo. Então você está vendo aí que a gente está falando assim que se tem ainda muito pouca decisão baseada na questão da informação dentro da fazenda. Então como é que você faz uma gestão e tomada de decisão se você não tem esses custos totalmente não? E 25 fazendas, eu tenho certeza que são muito acima da média, que vocês estão lá dentro fazendo um trabalho muito acima da média. E são poucas delas, né, que ainda utilizam essas ferramentas. Então, para você, eu costumo falar que a vida é igual uma melancia. Você parte ela no meio, tem uma banda boa e a banda ruim. Qual que é a banda ruim disso aí? Porque pouca gente tem gestão aí. Qual que é a banda boa? Que tem muita oportunidade para a gente crescer Muito o que fazer. nesse segmento. Tem muita coisa para vocês fazerem nesse segmento aí, para a gente fazer nesse segmento e crescer e evoluir no processo. O mercado é extremamente amplo, né? O mercado esse é um ar azul, né? Então, se você for pensar nisso, tem muita oportunidade para a gente poder estar crescendo nisso. Eu não vejo nem como concorrência, porque tem tanta, por exemplo, assim, um não concorre diretamente com o outro, um consultor, porque tem tanta área para crescer, um sistema, porque tem tanta carência ainda, que, assim, não chega a bater de concorrência, brigar. Não. Eu entendo que os sistemas precisam se integrar Com certeza. para facilitar. Você pega sistemas especializados, mas você vai precisar pensar no todo. Tem muita coxa de retalho, né? Tem muita coisa de retalho. Você tem que lança num, faz um outro aqui, aí ele faz a conta aqui, aí vai pro outro, e quando você vê, pra você consolidar isso, cadê a... Porque também não adianta você ter dados, um arcabouço de dados gigante se você não consegue analisar, se você não vê correlação, se você não tem alguém pra olhar ali. Tem um dashboard ali para ficar vendo, não adianta nada. Exatamente. E tem você falou no dashboard. Até no dashboard você coloca 2 produtores um do lado do outro, eles vão discutir. Não, põe isso. Aqui, nossa, não tem uma metodologia definida, né? Certo. Tem gente que tá mais na visão de um demonstrativo de resultado, um DRE. E outras pessoas estão mais focadas na questão do fluxo de caixa. Outros querem ver o que está remunerando em termos de gado, em termos de terra, em termos de capital de giro. Então, você não tem uma metodologia muito clara para isso, sabe? Assim, é bacana que você vê que tem muita oportunidade de melhoria dentro do processo. Sabe? Esse que eu acho que é o grande ponto positivo da gente estar investindo em sistema, investindo na melhoria desse processo de trabalho e ter, vamos falar assim, informações. Geralmente, a gente fala assim que boas informações são as informações que são a realidade. Quer dizer que boas informações é a bezerrada que pesou mais, a moeda que pesou mais no frigorífico. É a informação adequada de fidedigna que você tem. Né? Certo? Então, assim, existe, e a gente sabe, né? Porque às vezes até as pessoas ficam constrangidas, assim, de a gente perguntar alguns números e eles não se sentem muita vontade de falar que não tem. Então, às vezes, tem o futebol também, né, Pacheco? O cara chuta. Tem um número assim, fertilidade. Não, desmamba acima dos 10 quilos todo ano, né? Não, tem um número assim. Para trás. Um número na cabeça de todo mundo tem 80% de fertilidade. Até tem uma história aqui, agora, a gente tava falando da questão de uma história lá de Minas, tá, do Dr. Armando Léo do Norte, tem uns amigos, uns conhecidos, que chegou na fase falando, quanto que deu de fertilidade sua fazenda? A minha deu 80%. Aí o outro falou, rapaz, a minha fazenda é melhor que a dele. Pensou, falou, a minha
Mas se a sua deu 80, a minha deu 90. E chegou hoje e falou, rapaz, minha fazenda é muito melhor que a sua, só na cultura. Então, a minha deu 100, né? Aí chegou um atrasado lá pro Chico, aí falou, e aí, quanto deu de fertilidade lá na sua casa esse ano? Quanto que deu a sua, fulano? A minha lá em casa deu 100. Ah, se a sua deu 100, a minha deu 110. Então, isso acontece. Eu até não vi na barriga, né? É a gestão, né? Isso Então a gente entende que dentro do processo produtivo nós temos que evoluir em coletar dados e ferramentas que sejam adequadas, treinar e capacitar a equipe, certo? E colocar mais dinheiro no bolso. Para que colocar mais dinheiro no bolso? Não é só para você ter o dinheiro para você dentro do negócio. Nós temos que remunerar melhor a equipe nossa, nós temos que deixar mais estruturado nosso sistema de produção. Né? capacitar. Trabalhar mais, como o Pacheco falou, com um planejamento de longo prazo, de repente já está produzindo comida, não é para esse ano, para o próximo ano. Aham. Você tem uma garantia, uma segurança alimentar. Seguro, né? Então são esses pontos que eu acho que fazem a diferença dentro do processo produtivo e trazem aí para o jogo cada vez mais de sucesso o pecuarista que faz o trabalho bem feito e faz uma gestão adequada. A pecuária está recebendo as suas últimas chances de se adequar para um novo sistema de produção. E tudo isso tem que ser contemplado. Mas tem que ter o pé no chão de aceitar que é uma construção de um processo. Às vezes o cara vai numa palestra, escuta uma conversa, um resultado, e que o ano que vem eu já quero ter isso aqui em casa. Não tem. Isso é um processo de construção e, dependendo da forma como você consegue fazer isso, ele é demorado. Tem muita cultura para ser mudada. Tem muita Tem cultura muita para ser vida, hein? mudada. Você vai tocar ainda. Tem toda essa construção. A equipe é uma das coisas muito difíceis. Hoje nós temos um apagão em equipe, em mão de obra qualificada, em cabeças mesmo, nós temos um apagão nisso. É o chegar do ponto A ao ponto B, né? A viagem é todo o trajeto, todo o processo. E cada Chegar do propriedade, ponto B. cada sistema de produção, ele está num estágio diferente. Eles têm alcances diferentes e estágios diferentes. Então, não dá para comparar uma fazenda com a outra e querer o mesmo resultado ao mesmo tempo. Até a própria idade de quem vai trabalhar ali dentro, de quem vai fazer essa gestão, A troca de geração. a troca de geração. Esses dias nós tivemos uma propriedade que a gente trabalha que o senhor já está investindo muita coisa ali dentro. Eu falei assim, esse cara é louco fazer isso tudo, mas se eu não fizer, eu não vejo. Eu não vejo esse resultado, né? E o sujeito está com 18 anos, então ele tem uma longa vida pela frente, o passo dele pode ser menor um pouquinho. Então, todo esse planejamento tem que blindar tudo isso, né? Entendi. Ô, Ricardo, Dr. Pacheco, a gente está caminhando para o fim. Queria agradecer imensamente a presença e a contribuição de ambos. Espero que tenha agregado também a vocês ouvintes. Agradecer ao Rafael também que está aqui, o apresentador com a gente aqui. Vamos combinar mais vezes de vir aqui. A casa está sempre de portas abertas para receber vocês. Vai ser sempre um grande prazer. Queria perguntar, vocês têm algumas redes sociais aí para estar passando para a galera? Ricardo? Cria Fértil, @Cria Fértil é o nosso Instagram. Aham. E meu telefone pessoal é 62999750003. Certo. E da Pacheco Consultoria, Instagram é @Pacheco Consultoria? É isso mesmo? Rafa, me ajuda aí. Instagram da Pacheco Consultoria, @Pacheco Consultoria, né? Pode colocar lá que a gente vai atender vocês sempre que for solicitado, viu, gente? Dr. Pacheco, agradecer também a presença dele, a presença do Ricardo aqui pra gente. Henrique no desafio nosso aqui, inventando moda, né? Mas desafio bom. E obrigado a todo mundo. A porta está sempre aberta, assim como eu sempre sei que a porta lá no Ricardo sempre esteve aberta para mim. Vamos lá. Pra gente, né? Lá sempre foi a segunda casa. Eu e o Pacheco temos o hábito até de vez em quando ir lá. Fim de semana ali. Não, só de saber, vamos aí conversar fiada. É bom, o próximo a gente grava lá. O Ricardo é um amigo que de vez em quando adota o Rafa e leva ele. Adota não, senão ele vai mandar pra lá, vai deixar lá. O duro é o seguinte, a mãe dele é bem exigente, tem que cuidar bem do menino. Voltar com pelinhos trouxe.
Muito obrigado. Falando assim, da época que a gente fez uma viagem, até vamos dizer, um caso interessante. Um caso interessante aqui, fomos viajar e teve tanta recomendação da mãe do Rafa, ele é estagiário ainda, já tem bastante tempo aí. Aí falou assim, você leva ele, cara? Não, na hora. E todo lugar que tinha uma lanchonete eu parava, ô, come aí, Rafa. Eu falei, não. Aí vou voltar de Araguaçu. Aí, vim com o Ricardo. A cada lanchonete que tinha, de Araguaçu pra Goiânia, são uns 500 quilômetros, Ricardo, ou mais. 550. Cada lanchonete que você parava, ficava no lanche. Não, não, achei. Eu cheguei, tinha pela orelha, legal, aí. Tratava ele aí. Vai que ele fala que passou fome, quer ficar bravo com a gente. Pessoal, a gente vai deixar vocês com esse caso aí. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, gente. Muito obrigado. Boa tarde.